Queridas irmãs, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos buscar a direção de Deus. Não se esqueça que a direção de Deus não é a minha direção nem a sua. A direção de Deus é a direção de Deus. A vontade de Deus é a vontade de Deus. Às vezes, temos que abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade do Pai. Ah, mas será que Deus quer isso? Se é a vontade dele, ele quer. E o cristão precisa ser corajoso para fazer a vontade do Pai. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, amado, respeitado, temido Senhor, Deus de amor, Deus de glória, de paz, de justiça, Deus de verdade, Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, bendito és Tu. Nos colocamos, Senhor, nas Tuas mãos neste dia. Buscamos no Senhor, ó Pai, a direção para as nossas vidas, não só hoje, mas todos os dias. Pedimos que o Senhor nos comande, que o Senhor nos dirija. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos aquilo tudo que o Senhor tem para nós. Dá-nos coragem, Senhor, para abrirmos mão das nossas vontades, dos nossos desejos, para fazer os seus desejos, as suas vontades. Fala conosco, Senhor. Esclarece-nos das coisas que achamos que estamos certos e que muitas vezes estamos errados. A Tua palavra é a verdade esclarecedora. Por isso que ela está aberta aqui, Senhor, para juntos nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco. Esta é a minha oração. De agradecimento, de honra ao Senhor, no nome do Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos queridos e irmãs amadas, você que está no Facebook, nos acompanhando ao vivo, o espectador, né? Espectador é aquele que vê, espectador. E telespectador é aquele que vê pela televisão, tá? Outro dia alguém me corrigiu, falou: pastor, o senhor está falando errado. Eu falei: não, estou falando certo. Telespectador é quem vê pela televisão. Isso aqui não é televisão, né? Então é espectador. Muito bem. Mas pode me corrigir, sim. Eu só vou explicar para você quando você estiver errado. Olha, você que está pelo Facebook, você já sabe o título da coisa. O título é Tiroteio, proteja-se. Estou tentando imitar Jesus aqui, né? Mas quem sou eu, né? Jesus usava as coisas ali do dia a dia deles para ensinar o povo. E eu estou tentando usar as coisas do nosso dia a dia para que juntos nós venhamos a aprender. Juntos. Eu e você, você e eu. Abre sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã, se você puder, é claro. Se você não puder, ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Mas, olha, mais uma vez eu repito,
não vem de ouvir esses testemunhos furados, decrépitos, estapafúrdios, que você ouve no rádio aí. Às vezes até, numa grande parte, nos púlpitos das igrejas, né? A fé vem de ouvir a palavra, não testemunho, palavra. Então eu vou ler aos Gálatas, capítulo 1, versículos do 6 ao 9. E eu aproveito o embalo. Deixa eu tomar esse finalzinho de café aqui, senão esfria daí, fica uma coisa. Já está ruim, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, porque para falar a verdade é um ou outro, para falar mentira é um montão. Um montão de gente fala mentira. Mas para falar a verdade é um outro. Então, você que está me ouvindo, a gente, né? Depois você dá uma lida nesta carta mesmo aos Gálatas, dá um pulinho um pouco para frente e vai ali no capítulo 5. A partir do versículo 16, você vai ler as obras da carne e o fruto do Espírito. Você lendo Gálatas, não é agora, não, depois. 5, capítulo do 16 para frente, você vai ver, querido irmão, querida irmã, como estão enganando você. Né? Mas são uns caras de pau mesmo, né? Umas raposonas. Estão te enganando, hein? E você está se deixando enganar. E segundo a palavra de Deus, Cristo não perdoa aqueles que se deixam enganar. E é sobre isso que nós vamos falar, aquelas pessoas que se deixam enganar. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito. Eu entendo, irmãos, irmãs, não pensem vocês que eu entendo, que eu não entendo. Eu entendo. Eu entendo, procuro usar da empatia, não da simpatia, da empatia. Empatia é a gente sentir aquilo que o outro sente. Isso é empatia. Tá? Então eu procuro usar da empatia quando eu sei que alguém tem um problema. Hoje eu recebi um áudio de uma querida irmã para orar por uma pessoa e ela mandou o áudio dessa pessoa que está confusa, tá? Né? E eu já orei para que Deus venha aquietar o coração desta pessoa e venha centrá-la naquilo que é cristianismo, porque pelo áudio dela a gente observa que ela está completamente perdida. Então eu procuro sentir aquilo que a pessoa está sentindo. Mas
Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, eu sei que existem outros programas de muito mais audiência aqui na rádio. E que, infelizmente, grande parte das pessoas que ouvem estes programas de muito mais audiência, aqui e em outras emissoras, não nos ouve. Não nos ouve porque nós não falamos nada de interessante para essas pessoas. Esses programas têm mais audiência aqui mesmo, na 103.3 e em outras emissoras, porque falam coisas interessantes para estas pessoas. Infelizmente, e aqui eu posso estar criando um problema para mim, mas estou fundamentado na Bíblia. Essas coisas interessantes que são faladas são mentiras. E é por causa disso que o apóstolo Paulo já diz, olha, não seja enganado por um outro evangelho. Não seja enganado por um outro Jesus Cristo. E a gente só consegue evitar o erro de sermos enganados por um falso evangelho, porque quem prega um falso evangelho é falso pastor, é falso missionário, é falso reverendo, é falso bispo, é falso apóstolo, é falso tudo. E a gente só consegue saber o que é uma coisa e o que é outra conhecendo a Bíblia Sagrada. Porque no momento em que Jesus Cristo semeia a boa semente, nós vamos chamar como a Bíblia chama de trigo, o diabo começa a trabalhar no mesmo campo, semeando o joio. Que talvez você não conheça, mas o joio e o trigo aparentemente são iguais. Mas o trigo tem grande utilidade e o joio nenhuma. Mas por que o diabo semeia o joio? Para inibir, para atrapalhar, para incomodar o crescimento do trigo. Você olha para o joio, só os plantadores é que sabem a diferença entre joio e trigo. Porque a gente olha, parece a mesma coisa. São iguais. É um falso evangelho que, para quem não é leitor, quem não medita, quem não estuda a Bíblia, vai falar que é o evangelho verdadeiro. E a Bíblia existe exatamente para a gente discernir o certo do errado. E aí é este o aviso que o apóstolo Paulo está dando aqui aos irmãos lá da Galácia. E este aviso, eu entendo que é claro como um cristal. Não devemos seguir o evangelho maldito. E este evangelho que é pregado, na grande maioria das vezes, salvo raras exceções, é um evangelho anátema. É um evangelho maldito. Porque o evangelho de Satã
Mas Satanás tem evangelho? Claro que tem. Claro que tem. Ele é extremamente parecido com o verdadeiro evangelho. Ele é como o joio plantado junto ao trigo. E o evangelho de Satanás continua levando multidões de pessoas para o lago de fogo e enxofre. E esse é o trabalho que a gente faz aqui todos os dias. Você sabe aquele trabalho de você varrer a frente da sua casa? Se você mora numa casa, se você mora num apartamento, você limpar o apartamento, você vai limpa, daqui a pouco vem o vento, suja. É esse trabalho que a gente faz aqui. Parece que é de secar gelo. Porque a gente vem, prega, daqui a pouco estão falando ao contrário, e é atraente. Por causa disso que eu falei, irmão, leia Gálatas, irmã, não se engane com esses bicos doces. Leia Gálatas 5, estão enganando você. Quem vê fala, olha, que unção, coisa nenhuma. Mentira, é o evangelho de Satanás. E Paulo diz, olha, eu estou maravilhado como depressa vocês passaram do evangelho da graça para um outro evangelho. Pessoas que transformam o evangelho de Cristo em comércio. Pessoas que transformam o evangelho de Cristo numa banalidade. Por causa disso que o título é tiroteio, proteja-se. Proteja-se da mentira, proteja-se dos falsos, dos enganadores. Proteja-se daqueles que querem te levar para o fundo do lago de fogo e enxofre. E como é que eu me protejo? Lendo a palavra. Não é o sujeito falando, eu estou aqui falando. Abre a Bíblia, o sujeito está falando que tem um evangelho de Satanás. Mas como é que pode? Se evangelho é boas novas de Cristo. Satanás traz as boas novas dele. Ele resolve tudo. É tudo resolvido num passe de mágica. Por causa disso que eu falei, leia Gálatas 5. Para você identificar. Por quê? Porque o homem natural, incluindo a pessoa religiosa, por não ter o conhecimento da Bíblia, busca a justificação perante Deus através das suas obras de justiça. Eu vou ajudar não sei o quê. Aí eu sou bonzinho perante Deus. Eu vou fazer tal. Você vê que o evangelho de Satanás sempre pede para você fazer alguma coisa. São as obras de justiça que a Bíblia tanto condena. Você tem que fazer alguma coisa para Deus fazer para você. Se você não fizer, Deus não vai fazer. Deus está esperando você fazer. Deus está sentado no trono esperando você fazer. Se você fizer, Ele vai fazer por você. Se você não fizer, Ele não faz por você. Este é o evangelho de Satanás. Porque a Bíblia condena isso, que são as obras de justiça. Porque a Bíblia diz que as obras de justiça dos homens são mero trapo de imundícia. Lá em Isaías, capítulo 64, versículo 6. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia.
Você sabe o que é um trapo de imundícia? Talvez você não saiba. Provavelmente você não sabe. Eu vou te explicar o que é. Olha como Jesus é claro. Olha como a Bíblia é clara. Quem faz algo para Deus fazer para ele, segundo a Bíblia, que eu sigo, e que você provavelmente segue também, é visto por Deus como um trapo de imundícia. O que é um trapo de imundícia? Muito bem. Trapo de imundícia, hoje, as mulheres, quando menstruam, usam os absorventes, né? Não é? É algo higiênico, normal. E na época de Jesus, não tinha absorventes. As mulheres menstruavam. Como é que fazia? Usavam pedaços de pano, panos velhos, trapos. E a menstruação vinha toda para este pano, como vem hoje para os absorventes. Esses são os trapos de imundícia, que a Bíblia está dizendo aqui em Isaías 64:6. Assim é visto por Deus aqueles que querem fazer para Deus fazer para eles. Como os pregadores do Evangelho de Satã ensinam. E Paulo está dizendo aqui a mesma coisa. Como é que vocês podem abandonar o Evangelho da liberdade? O Evangelho de Cristo, para seguir um Evangelho pervertido. E Paulo vai fundo, mas Paulo vai lá no solo do mar. Ele diz mesmo que um anjo, quer dizer, se vier um varão de branco aí pregar um evangelho diferente desse que está aqui na Bíblia, Paulo diz, olha, ele é maldito, ele é anátema. Quer saber se é varão de branco, varão de azul, varão de vermelho, de amarelo, não importa. Pregou outro evangelho, é maldito, é amaldiçoado, é o evangelho de Satanás. E nós estamos, todos nós, debaixo de um tiroteio, de mentira, não de balas, não do chumbo, um tiroteio de mentiras, por causa disso que você tem que se proteger. Né? Se são tiros passando aqui e acolá, você abaixa de na mesa atrás do muro. E quando são mentiras que são pregadas dioturnamente, e grande parte, para não dizer todas as mentiras, são pregadas com a sua ajuda. É você que ajuda. É você que sustenta essas mentiras. É o joio. O joio nasce junto com o trigo. Ah, pastor, mas é difícil. Não, leia a Bíblia. Se o sujeito está falando, leia. Eu estou falando aqui. E estou querendo que você leia Gálatas capítulo 1, versículos do 6 ao 9. Leia. Você quer parar de me dar atenção? Pare, leia. Acabou de ler, entendeu? Agora vai em Gálatas capítulo 5. Vai lá, Gálatas capítulo 5. A partir do versículo 16. Leia. Leia sobre as obras da carne. Estão enganando você. Estão fazendo você de trapo de imundícia e você está batendo palma. Ah, pastor, mas não são todos. Você fala, não, estou falando para aqueles que estão no engano. Ora, se você já entendeu, que beleza. Leve esta verdade para frente. Convide pessoas que estão no engano para ouvirem a verdade. Ora, é tão simples. Que bom que você entendeu. Eu fico feliz, querida irmã, que você entendeu.
Mas você um dia também já esteve no engano. Assim como eu. Eu não sou melhor do que ninguém. Convide, olha, ouça lá. Ouça lá. Leia as passagens bíblicas. Leia as referências, os endereços. Você vai ver que tem coisas que são absurdamente mentirosas. Ah, pastor, mas eu ouvi. Você ouviu, olha, você pode até ter ouvido e visto, até. Não estou dizendo que todos os casos são isso, porque tem uns que são tão orelhudos, me perdoe esse termo, mas são tão cabeçudos, que nem capacidade para isso eles têm. Mas até hipnose é usada. E não existe nada mais fácil do que convencer um necessitado. Ora, meu irmão, minha irmã, nós não estamos aqui para ser trapo de imundícia. Ninguém pode fazer nada para Deus. Olha, Deus é Deus. É só você pensar. Quem que é o dono da minha vida? Se Deus quiser cercear a minha vida agora, Ele pode? Claro que pode. Pronto, pode. Ó, fecha a minha respiração, para meu coração, sei lá. Acabou. Ele é dono de tudo. Deus não precisa de 100 reais, 50 reais, 200 reais, 1 milhão. É o homem que pede. É mentira. Usar obras humanas para agradar a Deus é mentira. A Bíblia diz isso. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia. Aquele que nasceu em espírito passou a ser filho de Deus e foi iluminado com o verdadeiro conhecimento. Ah, pastor, mas que beleza! Você nasceu em espírito, você está adquirindo o verdadeiro conhecimento. Tem gente que até hoje ainda luta comigo. O que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é o que eu faço. Não posso ir além. Eu não posso abrir a cabeça da pessoa, pegar a Bíblia, colocar lá dentro e costurar de novo. Não posso. Eu vou matar o sujeito. E é capaz de nem assim ele entender. Nós somos, como cristãos, participantes do Espírito Santo, e por este motivo é que nós buscamos conhecer dia após dia a palavra de Deus. É por isso que eu levo todos os dias a palavra aqui para você. Por causa disso que eu combato todos os dias essas raposas, ratazanas, sugador, verdadeiros vampiros, sugam você em tudo que eles podem. Mentem, descaradamente eles pegam a Bíblia e mentem em cima da Bíblia. É o joio. O joio é assim. O joio é igual ao trigo. Só conhece o verdadeiro, o agricultor conhece. Quem mexe com isso? Agora você não lê a Bíblia, você fica comendo na mão dos outros. Você fica correndo atrás de soluções mágicas. Não tem. Cristo não traz solução mágica. Primeira coisa que você tem que entender: Cristo, tudo que vem de Cristo, tudo que parte de Cristo, não
tem exibicionismo. Tudo que é de Cristo, da parte de Cristo, não promove o homem. Não promove entidade humana. Nenhuma. É fácil. Por que as pessoas não sabem? Porque elas não leem a Bíblia. Diminua eu e Cristo cresça. Por quê? Porque eu não posso crescer. É Cristo, não sou eu. Se está promovendo o A, o B, o C, a igreja não sei o quê, já não é de Deus. Não é. Ai, pastor, mas acontece. Pode acontecer. Ué, vocês que não entendem quando eu digo que o Velho Testamento é judaísmo, né? Vocês que não conseguem entender, tudo bem, não entendem o que eu posso fazer. Mas continua sendo judaísmo. Você vai lá, você vai ver que na frente do faraó foram feitas maravilhas também, pelos seus mágicos. Eles querem que vocês vejam aquilo que eles querem que vocês vejam. Eles querem que vocês ouçam aquilo que eles querem que vocês ouçam. Qual que é a regra de fé, conduta e prática para você? É a Bíblia ou não? Porque se for a Bíblia, você não pode se entregar a esses homens e mulheres. Porque a Bíblia existe para quê? Para divertir, para aconselhar, para avisar e repreender aqueles que andam em caminhos errados. As pessoas, existem programas de extrema maior audiência do que o nosso. Claro, claro. Por quê? Porque não corrige, não adverte, não aconselha e não repreende. Só faz coisa. E as pessoas gostam. As pessoas acham que é assim. Porque Jesus fazia, hoje tem que ser feito. É tão curioso isso, né? Jesus pegou lá o azorrague, o chicote, e expulsou os vendilhões do templo. Vendilhões, cambistas, os vendedores, né? E as pessoas querem que aconteça hoje o que acontecia nos dias de Jesus. Eu nunca vi ninguém fazer isso hoje, muito pelo contrário. Eu sempre vi pessoas incentivando a outras a venderem coisas nas igrejas. Quando não, pedem 20% do que é vendido para a igreja. Agora, eu fico pensando aqui. Eu passo cada perrengue financeiro que vocês não fazem ideia, né? Aí a pessoa diz, pastor, mas eu estou precisando vender lá porque eu estou desempregado e tal. Mas o verdadeiro cristão não vai lançar mão de coisas antibíblicas porque está sem dinheiro. Então eu estou sem dinheiro, não tenho dinheiro para pagar o programa, a água, a luz, não sei o quê. Eu vou roubar então. Pronto, estou sem dinheiro. Justifica. Não, mas roubar, ué, é a mesma coisa. Jesus tratou aqueles homens como ladrões. Então é 2 pesos e 2 medidas. É o joio mesmo, crescendo junto com o trigo. Agora você tem que ter discernimento, irmão, irmã, de todas as regiões aí que nos ouvem nesta manhã,
retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, que é conforme o ensinamento, para que a Bíblia seja poderosa para admoestar com a doutrina saudável e também para convencer os contradizentes. Tito capítulo 1, versículo 9. Porque o que mais tem são pessoas que se levantam. Esse trabalho já é tão piquititico, tão, assim, difícil. Ainda levantam pessoas para contradizer a verdade. E se a pessoa está contradizendo a verdade, infelizmente ela não conhece a verdade. Irmão, não tem mágica. Não tem mágica. Obra da carne é obra da carne, irmã. Irmã, estão transformando um falso culto a Jesus em sessão espírita. Eu estou aqui com um livro que eu estou lendo, sobre coisas sobrenaturais. É tudo mentira. Mas Jesus pegou os demônios e colocou nos povos. Então agora eu posso pegar o demônio de uma mulher e transferir para outra mulher, então. Está na Bíblia? Não, mas Jesus... Não, mas está na Bíblia que eu posso pegar a obra da carne do Joãozinho e colocar na Mariazinha e depois ir embora. Jesus fez isso. Você vê como é sutilmente vem o engano, o evangelho de Satanás. Leia obras da carne, leia. Quantas vezes eu falo para você, gente, lê Gálatas 5. Você não quer ser enganado? Lê Gálatas 5. Porque é muito tiro, você tem que se proteger. Prostituição. Olha a pombagira. Que pombagira? Feitiçaria, eu já expliquei aqui, Na época não existiam drogas. Isso aqui foi escrito no grego. A palavra lá no grego para feitiçaria... pastor, mas eu não sei grego. Não, mas eu não estou te explicando. Eu estou te explicando. Então você vai dizer, eu não sabia, mas agora eu sei. Feitiçaria no grego não é feitiçaria, é farmacopeia. Lá não está escrito feitiçaria, está escrito farmacopeia. Mas que negócio é esse de farmacopeia? Farmácia, da onde vem a palavra farmácia. Drogas. Então feitiçarias aqui não é só macumba, não. Estão envolvidas as drogas, lícitas e ilícitas. Então está dizendo o quê? Que droga, maconha, cocaína, heroína, crack, álcool, cigarro, não tem nada a ver com pombagira, Zé Pilintra. É obra da carne. Está escrito aqui, caramba. Esses mentirosos enganam vocês. Pastor, mas eu não sabia. Eu não sei. Mas agora você está sabendo. Estou aqui em Gálatas 5, versículo 20. Bebedices, aquele vai, glutonaria. Eu nunca vi ninguém expulsando o demônio da glutonaria de alguém. E olha o que tem de crente gordo, balofo, barrigudo, papudo. Nunca vi. Eu nunca vi.
E eu volto àquelas perguntas que eu faço há anos aqui, né? Eu bato, mas nunca vi nenhum desses bicos doces responder. Por que é só demônios da Umbanda, Quimbanda e Candomblé? Por quê? Não tem demônio hindu? Não tem demônio japonês? Não tem. Os demônios são todos, desde a época lá dos faraós, eram todos da Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Já eram assim? Lá o faraó já era açoitado pelo Zé Pilintra, então. Me expliquem isso. Ninguém explica. Eles se calam. Não é comigo, porque se eu falar eu estou assumindo. Mas é com vocês mesmo que eu estou falando. Raposas, ratazanas de esgoto, ladrões do povo, mercenários da fé. Mas só tem quem faça, porque tem quem segue. Só continuam fazendo porque são sustentados. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Anátema é maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Querido Deus, amado e poderoso Pai, são tantos enganadores, Senhor. Com certeza, existem mais enganadores do que seguidores da Tua sã e santa palavra. E são tantas e tantas pessoas seguindo os enganadores, seguindo os anátemas, os malditos, e se transformando em maledetos também, Senhor. Ó Todo-Poderoso, fala a esta gente, Senhor. Gente que a passos largos vão indo para o fogo do inferno. Ouvem, mas não aprendem. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos força para continuarmos esse trabalho. Não sabemos até quando, Senhor, mas que o Senhor nos sustente e que o Senhor levante pessoas para nos ajudarem em oração e também financeiramente, porque não temos de onde tirar, Senhor. Seja com os meus irmãos e irmãs, seja conosco, livra-nos, Senhor, de toda forma do mal, principalmente da mentira, Senhor. Principalmente dos anátemas. Esta é a minha oração. No nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Amém.